Eu vou trazer agora outra grande figura, mestre Luiz Marques. Luiz Marques é uma referência no tema ambiental no Brasil e no planeta. Ele é professor livre docente aposentado e colaborador do Departamento de História da Unicamp, é professor sênior da Ilum Escola de Ciência do CNPEM, é membro de vários coletivos, autor, entre outros, de um dos maiores best-sellers para o tema ambiental, Capitalismo e Colapso Ambiental, de 2015, que venceu o Prêmio Jabuti em 2016 e é traduzido em diversos idiomas. Eu prometi que ia trazer alguém muito qualificado para debater o PL da devastação. Não podia ser melhor do que mestre Luiz Marques. Muito bem-vindo, Luiz. Tudo bem? Salve, Mauro. Tudo bem? Eu preciso me inscrever imediatamente aí no História Islâmica. Me interessei muito sobre isso. Então, depois você me passa a dica aí, como é que eu faço para me inscrever aí. Quero ser o 54.001. Vou te mandar já o link dele. Esse rapaz é um jovem, né? Dá para ver. Formidável. É realmente muito impressionante. É um grande. Estou mandando já nesse instante para você o link do História Islâmica para você se inscrever e acompanhar. Figuraça. Deu para ver, né? Esse menino Mansur Peixoto. Menino para nós, né? É um homem. Para nós, menino ainda. Ô, mestre, quero ouvir uma avaliação sua sobre o PL da devastação. Eu acho que todo mundo está suficientemente já indignado, não, com esse fato. Se trata possivelmente do maior ataque que já foi feito, pelo menos nos últimos anos, contra o Brasil, né? Não é contra o governo Lula, é contra o Brasil, é contra o povo brasileiro, é contra a diversidade biológica brasileira. O Brasil é o país mais rico do mundo, né, em termos biológicos. Dos 17 países mega diversos, né, o Brasil é o que encabeça essa lista, de longe. O país com o maior número de espécies endêmicas, né, que só existem no Brasil, país com uma costa gigantesca, portanto, com uma diversidade biológica marinha também muito importante. E o que se trata para, sobretudo, né, dentro desse Congresso Nacional, você tem, vamos dizer, só na Câmara dos Deputados, você tem 303 deputados que pertencem à Frente Parlamentar da Agropecuária. Uhum. E basicamente essa é a falange, né, o braço armado do grande sistema agroquímico internacional, de produção de commodities muito fortemente baseado ou em carne ou em ração animal, né? A soja é basicamente ração animal. Uhum. Então, é esse sistema que está encabeçando uma aceleração do processo de inviabilização do Brasil. O Brasil está sendo inviabilizado de uma maneira fulminante. E essa lei, ela, de alguma maneira, não só ela tem uma função muito clara, né, de acelerar esse processo, mas ela acabou por assumir um significado até emblemático, né? A ideia de que não há limites para a destruição. Essa né, a lei deveria se chamar, né, chega de limites para a destruição. Eu agora vou dizer que eu posso fazer qualquer coisa, dizendo que eu declaro, é autolicenciamento. Né? É autolicenciamento. Significa, portanto, que se eu faço qualquer coisa, eu digo que aquilo é lícito do ponto de vista ambiental. Hoje eu li um artigo do Carlos Bocurri, que ele faz um artigo que saiu na imprensa, não me lembro bem se na Folha, no Estado, não sei, acho que na Folha, não sei. Ele me mandou o artigo sem que eu tivesse acesso ao jornal precisamente, onde ele faz uma comparação que é lícita. É como ele dizer assim, olha, eu vou ser um chofer de caminhão e eu vou obter minha carteira nacional de habilitação dizendo que estou habilitado. Estou habilitado para dirigir uma jamanta.
Uhum. É a mesma coisa, você tem um empreendimento que você vai construir qualquer coisa na sua propriedade ou em terras públicas de resto também, e você vai dizer que aquilo é lícito do ponto de vista ambiental. Então, o que a gente tem que lembrar, né, Mauro, todo mundo tem que lembrar que o licenciamento ambiental é um marco civilizatório. Ele significa que ele tem que conciliar o interesse do empreendedor com o interesse público. É esse o sentido de um licenciamento. É a ideia de que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular. E mesmo sobre o interesse do Estado. O Estado não pode, ele próprio não pode. O Estado não está acima da lei, o Estado não é a lei. A lei está acima do Estado. Então, o Estado não pode, por exemplo, decidir. O ministro dos Transportes, o senhor Renan Filho, não é ele? Não pode decidir que ele vai asfaltar a BR-319, porque o Ministério do Meio Ambiente, que também é um Estado, afirma com toda razão, e baseado em experiências anteriores, que aquilo é, por exemplo, constitui um perigo para o desmatamento da Amazônia, como foi claramente demonstrado na abertura de outras estradas. Por quê? Porque aquilo suscita especulação imobiliária, porque a própria percepção de que aquilo vai ser asfaltado leva a uma valorização de uma série de terras que estão ao lado da estrada, que, portanto, vão levar ao desmatamento, etc, etc. Então, nós temos uma tradição, não só uma tradição constitucional, uma tradição de conhecimento que surge com a ideia de bem público, Revolução Francesa. Tá certo? Não é uma invenção do Brasil. A Constituição de 1988 não é uma invenção brasileira, é o resultado de um processo civilizatório que aconteceu ao longo de pelo menos 2 séculos e meio, e que significa exatamente o fato de que a cidadania tem que se sobrepor ao interesse particular, e mesmo ao interesse do Estado, ao interesse de um governo, não do Estado, mas de um governo. Né? Então, quando eles colocam, por exemplo, quando o PL foi para o Senado, o Alcolumbre colocou ali, pelo menos pelo que me diz os jornais, colocou ali a ideia de que é possível fazer, então, um empreendimento, desde que ele seja estratégico, né, seja considerado estratégico para os interesses nacionais, é possível fazer um empreendimento sem passar pela avaliação ambiental. Né? E claramente, isso, obviamente, ele é do Amapá, e, portanto, está interessado na exploração do petróleo na margem equatorial. Então, para dizer de uma maneira simples, é um liberou geral. Né? Um liberou geral, e isso significa o quê? Significa que o Brasil está à mercê agora de qualquer crime ambiental. Né? Aquilo que era considerado anteriormente crime ambiental já não é mais. É evidentemente que o Lula tem que vetar isso na totalidade. Agora, existem contradições dentro do governo muito grandes. Por exemplo, o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, declarou... Eu não chamo ele de ministro da Agricultura, ele é o ministro do agronegócio, né? Ministro do agronegócio, certo? Exatamente. Né? O ministro do agronegócio, ele declarou explicitamente o apoio. Né? O Alexandre Silveira também. O Alexandre Silveira, então, o Alexandre Silveira está nas nuvens, né? Porque ele tem um documento no Ministério das Minas e Energias estabelecendo como meta que o Brasil se transforme no 4º país maior produtor de petróleo do mundo. Né? Então, é uma negação frontal. Mas, veja, Mauro, eu diria só uma questão que eu acho que deve servir de reflexão. Isso não está acontecendo apenas no Brasil, está acontecendo um processo de regressão política e mental no mundo todo, ou em grande parte do mundo. Não vou nem falar do Trump, e aí seria... Mas o Trump, veja que o Trump é exatamente... O foco do Trump é destruir toda o arcabouço científico que nos permite monitorar o estado do planeta. Né? Ele ataca o NOAA, que é o National Oceanic Administration, ataca a NASA, ataca a Agência de Proteção Ambiental, né? Que são exatamente os focos através dos quais nós podemos ter uma janela para saber o que está acontecendo no mundo.
A mesma coisa acontecendo na França, né? A lei Laurent Duplon, né? Que é um senador lá do Alto Loire, lá do Alto Loira, do Rio, que também estabelece a possibilidade de destruir floresta, de colocar agrotóxicos que estavam proibidos, que eles exportavam para o Brasil, agora eles querem fazer isso na França também. Então, é um processo de regressão mental que está acontecendo, que está eventualmente, obviamente, vinculado ao avanço da extrema-direita, né? E que é correlacionado, é muito correlativo ao avanço das crises ambientais. Quanto maior é o avanço da crise ambiental, maior os agentes dessa destruição tentam contra-atacar. Então, no caso do agronegócio, veja o que o Haddad disse, né? O Haddad disse uma coisa, o Brasil faz uma renúncia fiscal de 154 bilhões de reais, ou 184, não me lembro exatamente se 154, tanto faz, em benefício do agronegócio. E por que ele faz isso? Por causa de uma pressão muito grande do agronegócio. Por quê? Porque sem essa renúncia fiscal, o agronegócio não se sustenta mais. E isso é muito claro, o agronegócio já é um negócio inviável. Ele só não se transformou num negócio inviável ainda porque o Estado banca ele. Banca através de renúncia fiscal, de 1.000 subsídios, de todo um sistema que permite que o agronegócio ainda sobreviva, mas ele não sobreviverá. Não porque eu queira, ou que eu queira, ou que você queira, é porque o sistema climático, o sistema ambiental não permite mais a atividade agrícola. Já não permite mais. Já não permite mais, ela já é uma atividade de alto risco. E como nenhum negócio no capitalismo pode ser de alto risco, eles se precavêm com isso. Isso está acontecendo não só no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos. Veja as companhias de seguro nos Estados Unidos, que já não estão mais refazendo as apólices de vários, não é apenas na Califórnia, também na Flórida, também no Texas, em vários estados dos Estados Unidos, as companhias de seguro não podem mais assegurar. Agora, o Brasil está fazendo seguro com o meu imposto, com o seu imposto, com o imposto de todo mundo, está fazendo seguro para as quebras de safra do agronegócio. E é nesse contexto que a gente tem que entender, então, o PL da devastação. É a ideia de que, bom, nós temos agora ainda florestas para destruir, vamos destruir mais, porque os solos que a gente já estão degradados, né? Então, portanto, nós temos que ter sangue novo. Né? O agronegócio tem que ter sangue novo. E é por isso que esse PL da devastação foi aprovado. Por quem? Por causa exatamente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E não só da agropecuária, também da mineração, etc. Mas a agropecuária é claramente o núcleo duro, digamos assim, da destruição no Brasil. Luiz, deixa eu registrar aqui, o Jairo Batalini chega como novo membro, a Cristine também, a Luana Scherder também. Fundamental a chegada de vocês para sustentar o portal da esquerda brasileira. O Gil do Basto está sempre aqui com a gente, ele diz, sou da equipe de licenciamento do IBAMA, o desânimo é geral, não é mais deixar passar a boiada, é retirar totalmente a cerca. Triste. Exatamente. E, de fato, há uma operação ideológica que se fez em relação ao IBAMA da extrema-direita, mas, lamentavelmente, estimulada também pelo presidente Lula, com aqueles ataques seguidos que ele fez ao IBAMA por conta da margem equatorial, que mais ou menos, a gente estava falando aqui com o Mansur Peixoto, né? É mais ou menos querer transformar o IBAMA e seu corpo técnico nessa esfera geopolítica global, o que a extrema-direita, os Estados Unidos fazem, que é transformar o IBAMA como se fosse o Hamas, né, aqui no Brasil. Mais ou menos isso. A ideia de uma quase criminalização do IBAMA. Né? Olha, eu nunca tive uma tal decepção com o Lula quando ele afirmou para a imprensa, não foi invasor, não, ele foi lá e falou para a imprensa que o IBAMA trabalha contra o Brasil, contra o governo. Né? E, portanto, ele se diz, portanto, o representante do Brasil e, portanto, contra o Brasil. Né? Então, quer dizer, isso representa uma regressão, mas uma regressão mesmo, uma incompreensão profunda do sentido essencial
do que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Licenciamento, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos indígenas. Essas instituições são instituições que sustentam o país, não é? Que mantêm o país ainda viável. E o desenvolvimentismo do Lula, essa ideia do PAC, dos projetos de aceleração do crescimento, etc., isso não é aceleração coisa nenhuma, isso é inchaço de processos que fazem com que a pressão antrópica, não é? A pressão do ser humano sobre o sistema Terra, fique cada vez mais agressiva e fique cada vez mais destrutiva e que se volta contra nós mesmos. Porque, basicamente, o que está filosoficamente na base disso, Mauro? O que está na base disso é a ideia de que nós não somos partes da biosfera e que, portanto, nós podemos atacar a biosfera. A biosfera é a nossa inimiga, né? Porque ela está impedindo o nosso desenvolvimento. Isso mas não sei qual é o tamanho da idiotice que pode caber na cabeça de uma pessoa quando ela afirma qualquer coisa que, de alguma maneira, reflete essa posição, né? A ideia de que se nós asfaltarmos a Amazônia, nós vamos nos desenvolver. Quer dizer, não sei como, sabe, eu fico perplexo, sabe? Eu fico perplexo com esse nível de imbecilidade, não é? De incompreensão da posição do humano no mundo. Não é, sabe, é filosófico, não é nem... Sabe, não é nem... Agora, existem interesses, né? Interesses econômicos fundamentais, que não são os do povo brasileiro. Pelo contrário, se você pegar os municípios onde o agronegócio está mais estabelecido, são os municípios com o menor índice de desenvolvimento humano. Uhum. Onde o agronegócio avança, a sociedade recua. Não é? Então, e o governo está lá para bancar 516 bilhões de reais no novo Plano Safra. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o MST? Vai para o pequeno agricultor? Não. Vai para o grande proprietário de terras. O Brasil é um dos países com a maior concentração de terras do mundo. Então, é um estado calamitoso que eu não consigo entender como a esquerda possa desviar os olhos em relação a isso. Tá certo? Eu entendo totalmente. Você tem o perigo da extrema-direita, você tem que, de alguma maneira, apoiar o Lula, porque senão você tem A situação não é fácil, mas existem limites. Existem limites que não são os limites do próximo governo, são os limites da sobrevivência do homem, do sistema humano, do projeto humano que está em jogo aqui. Tá certo? A Mônica vem, olha só que interessante, convergindo com a sua reflexão. O problema é se ver civilizado como oposto de selvagem, de natural. Exatamente, certo? Exatamente. Então, é uma espécie de cisão, não é? De divórcio, de desreconhecimento daquilo que... É muito simples a gente entender o fato seguinte: qualquer indivíduo, em qualquer situação, em qualquer território, ele tem o seu organismo tem um limite de suportabilidade, por exemplo, de calor. Ele pode ser a favor do desenvolvimento, contra o desenvolvimento, mas ele tem um limite. Esse limite não é dado pela sua ideologia, é dado pela sua biologia. E essa biologia dita limites muito claros. As pessoas estão morrendo de calor. Elas estão morrendo porque existem secas terríveis, porque existem inundações terríveis, porque o sistema climático está completamente desequilibrado. E isso é só o começo. É só o começo, e as pessoas não estão entendendo o fato de que nós temos uma data de validade do Brasil, e essa data de validade da sociedade brasileira, ela termina no segundo quarto do século, ou, na melhor das hipóteses, um pouco depois. Basta você ver os gráficos do aumento do aquecimento do Brasil. Não existe sociedade brasileira com um nível de aquecimento acima de 2 graus Celsius. Não sou eu que estou dizendo isso. É a comunidade científica que está dizendo isso há 50 anos, pelo menos. Tá certo? Então, é um consenso monolítico, é um consenso... Porque o que a extrema-direita propõe, exatamente, inocula a ideia, não, os cientistas não estão ainda muito em acordo sobre isso. Não, isso é mentira.
há um absoluto consenso científico em relação a essa questão, tá certo? O planeta nunca viveu nos últimos 2,58 milhões de anos. A nossa espécie tem 300 mil, 200, 300 mil. Está falando de 2,5 milhões de anos. O planeta nunca viveu num clima 2 graus Celsius, na média global, maior do que o período pré-industrial, 1850 e 1900. Nós não sabemos se nós somos capazes de sobreviver a esse planeta, né, a um planeta nessas condições, porque não faz parte da nossa memória de espécie, não faz parte da nossa capacidade de organismo de sofrer esse tipo de coisa. E nós estamos vendo o que aconteceu. Você vê o que aconteceu na Europa. Por exemplo, a Europa, que é o continente que tem já todas as condições, morreram, em 2022, morreram 61 mil pessoas. Em 2023, 47 mil pessoas de calor. E esses dados são dados subestimados, Mauro. Por quê? Porque o cara morre por causa de um ataque no coração, aí põe lá na causa-mortes dele, morreu por um ataque no coração. Não é, mas o ataque do coração aconteceu por causa do calor. Uhum. E quem é a população mais vulnerável em relação a isso? São os velhos e são os bebês, são as criancinhas. Você vê o que acontece, a criança, o organismo infantil da primeira infância não tem ainda condições não assumiu ainda, não tem maturidade na sua regulação térmica, se desidrata, etc, etc. Isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Agora nós chegamos já ao famoso 1,5 graus Celsius de aquecimento global, uma coisa que a gente não poderia ter acontecido, já aconteceu. E o que eles estão fazendo? Eles estão enfiando o pé até o fundo no acelerador desse colapso. Então, eu não consigo entender como que a humanidade não reagiu ainda a tal nível de evidência do perigo que é iminente e que já está acontecendo, que já vem acontecendo e que vai acontecer cada vez mais. Nós sabemos isso. Em suma, basicamente, Mauro, o que define os nossos dias é a contradição entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. É essa a definição, a meu ver, que é definitória do que está acontecendo. Sim. Vamos pegar o caso de Gaza. Ia te perguntar, antes de falar de Gaza, segura Gaza um segundo, quero falar especificamente sobre Gaza, mas antes mostrar teu artigo, tá? Teve grande repercussão, teu artigo saiu em outras palavras, saiu em diversas mídias, o artigo do Luiz Marques, veta Lula, o PL da devastação ameaça o Brasil, o título original do artigo é outro, na verdade, é Licença para Matar. E no seu artigo, você deixa eu vir aqui para o Brasil. Você diz assim, em fevereiro de 2025, Quaraí, no extremo sul do Brasil, bateu 43 graus centígrados, 43,8 graus centígrados, e o Rio de Janeiro bateu 44 graus. É fevereiro de 2025, deste ano agora. A mais alta temperatura registrada pelo Sistema Alerta Rio. No protocolo de enfrentamento ao calor extremo, esse nível de calor 4, numa escala de 1 a 5, está associado a um aumento de 50%, o tema que estava falando agora, na mortalidade por doenças como hipertensão, diabetes e insuficiência renal entre idosos. 50% de aumento, é chocante. Até 18 de fevereiro, o calor já havia levado mais de 5 mil cariocas a buscar atendimento médico em unidades do SUS. Isso é apenas o 40, apenas o começo. Você fala aqui da figura 1, mas eu queria mostrar a figura 2, que eu acho que ela fica mais visível para nós aqui, que é essa mudança do padrão da temperatura no Brasil. Veja aqui, no canto direito, 98, aí pula para 2016, pula para 2016, 2019. Não, na verdade é a evolução pelo grau. Então, são temperaturas médias anuais desde 88 e a média histórica. A situação no Brasil é desesperadora. Essa linha horizontal que você está vendo aí, tá vendo? Essa é a média histórica desse período. E aí você vê como está subindo. A média histórica é 24,23. Nós chegamos em 2024 a 25,02 de temperatura média no ano. 0,79 graus centígrados acima da média histórica. A situação no Brasil é desesperadora, Luiz. É claro, porque o Brasil é um país tropical.
E sendo um país tropical, nós já temos temperaturas que estão próximas do limite de suportabilidade dos organismos. É diferente do que acontece num país de alta latitude. Nós somos um país que é, ao mesmo tempo, equatorial e tropical, e subtropical, uma pequena parte dele também. Então, é um país que está situado numa posição no planeta que é uma posição de alta vulnerabilidade. Nós deveríamos ser os mais interessados numa governança global climática, porque nós vamos pagar mais caro isso do que países que são em zonas temperadas. Então, e nós estamos achando que está ótimo que se a gente acelerar, né, o crescimento, né, a gente vai melhorar de vida. Não, a gente vai piorar de vida, gente, mas isso é tão evidente, é tão claro isso, que nós temos que encontrar um outro modo de funcionamento da sociedade. Nós temos que diminuir a desigualdade, mas diminuir a desigualdade não significa fazer mais agronegócio, significa apoiar a agricultura local, cooperativa, sem agrotóxicos, significa MST. O MST oferece um modelo de sobrevivência para a sociedade brasileira, que gera prosperidade para o produtor e para o consumidor. Tá certo? Gera saúde. É isso que nós precisamos, não é de subiu 4% o PIB, subiu 3% o PIB. A esquerda está falando isso, gente. Pois é, incrível também. A esquerda está falando em PIB, gente, mas, pelo amor de Deus, isso é coisa de cabeça de jirico. É coisa de economista, tá certo? É coisa de Fundação Getúlio Vargas, é coisa de, sabe, isso é a cabeça de Paulo Guedes. Não dá para a gente pensar Luiz, nesse cenário, a MST lança um manifesto ontem. Lula, cadê a reforma agrária? Claro, nós precisamos de reforma agrária, nós precisamos fazer com que a nossa capacidade de nos alimentar seja colocada no primeiro plano. E não alimentar os porcos na China, ou na África, ou na Europa, ou no que seja. Tá certo? Não é para isso que o solo foi feito. Qualquer pessoa de um mínimo de bom senso pode entender que não tem sentido você plantar soja no Mato Grosso para alimentar um porco que está a 10 mil quilômetros de distância. Mas como é que alguém pode pensar isso, Mauro? Me explica. Como é que alguém pode pensar que isso é normal, que o sistema Terra pode funcionar desse jeito? Quer dizer, eu fico tão assim perplexo com esse nível de incompreensão do mais elementar. Não é ciência isso é bom senso. Certo? Isso é um elementar bom senso. Qualquer pessoa, se você achar um marciano aqui, perguntar para o marciano, escuta, você acha que é legal plantar soja no Mato Grosso e enviar isso 10 mil quilômetros para outro lugar? Ele vai falar, não. Qualquer pessoa. Mas isso é o eixo da economia brasileira. Certo? Então, é uma coisa... não dá para a gente realmente não se indignar com esse fato, entende? Sim. Porque interroga o nível do bom senso, sabe? E aí vem tudo junto nessa empulhação discursiva toda que a gente ouve, né? Nós ficamos aí 2 anos praticamente ouvindo do pessoal governista, das mídias progressistas, essa conversa fiada de que, não, mas se a Guiana explora petróleo e está encontrando petróleo, nós vamos deixar os americanos dominarem, os americanos, que são eles que exploram, essa conversa toda, né? Explorar a margem equatorial é uma questão de soberania, é uma questão de nacionalismo, aí vem boné, né? O Brasil é dos brasileiros, etc. Aí a Petrobras faz a licitação, e a margem equatorial é entregue para as mesmas empresas americanas que estão explorando na Guiana, cara. É chocante. Não, é piada pronta, tá certo? É piada pronta, certo? Quer dizer, é um nível de ridículo, certo? E dizer que a Guiana explora é o seguinte, o meu vizinho acabou de assassinar uma pessoa. Pô, se meu vizinho fez isso, eu também posso. Tá certo? Não é assim? Porque na cabeça dos desenvolvimentistas existe o CO2 do bem, entendeu? Existe o dióxido de carbono do bem, aquele que o petróleo, se ele é nacional, ele é legal, entendeu?
Mas ele é igualzinho o outro petróleo, gente. Entendeu? A queima disso, pô, sabe, elementar, a escola primária, entende? Você queima aquele negócio lá, aquilo gera um gás de efeito estufa chamado CO2, dióxido de carbono. Aquilo cria um efeito de... Ele impede que a resposta do sistema Terra de rebatimento da energia solar volte para o espaço. Ele fica aprisionado, por isso que chama um efeito estufa. E esse efeito estufa está aumentando a temperatura do planeta. Você precisa ser um cientista da NASA para entender isso? Entendeu? Não precisa, qualquer pessoa entende isso, tá certo? Qualquer pessoa que tem acesso à informação elementar. Eu entendo que uma pessoa que não tem acesso à informação não entenda isso, mas não são essas as pessoas que estão apoiando isso. As pessoas que estão apoiando isso são aquelas que têm formação escolar, aquelas que têm alta escolaridade. O negacionismo nunca vem, viu, Mauro? Nunca vem do homem ignorante. Ele vem do homem que aprendeu alguma coisinha já. E por isso que ele aprendeu uma coisinha, que ele consegue manipular essas informações em função do negacionismo. Não é? Do negacionismo. Então, sabe, quer dizer, nós estamos numa situação crítica e nós estamos vivendo um problema de iminência de um colapso irreversível e nós estamos simplesmente dançando lá no baile do Titanic, entende? É isso que está acontecendo. E a sociedade brasileira precisa se mobilizar contra isso, Mauro. Nós precisamos nos mobilizar contra isso. Eu fui na manifestação contra o PL da devastação na Paulista, não tinha praticamente ninguém. Entende? Então, é preciso que a gente... A outra manifestação até que tinha, manifestação anterior, mas por que não fizeram a mesma? Mauro, me explica, por favor. Sim, por que fizeram uma manifestação? Por que não juntou as pautas, né? E contra quem? Contra o mesmo Congresso. Se fossem dois adversários diferentes, não, o adversário é o mesmo. Então, a esquerda tem que se unir em função dessas pautas, com pauta de sobrevivência. Né? Acho legal, o pessoal da Coalizão do Clima fez a manifestação deles, tá? Mas tinham que se informar sobre... Sabe, nós temos que nos unir, existe um adversário comum, esse adversário comum é o agronegócio, é o Congresso, é essa maioria do Congresso brasileiro que é o nosso adversário fundamental, é o inimigo número 1 do desenvolvimento da sociedade brasileira, da sobrevivência da sociedade brasileira. Então, nós temos que todos nos unirmos, certo, em relação a isso. E isso Luiz, que é a grande angústia. Você falou em Marte, né? O Sil, um pouquinho antes, tinha mandado aqui. Não há humanidade, logo, não tem que haver direito civil para quem coloca o lucro acima do futuro do restante do planeta. Ou acham que seus filhos vão para o deserto de Marte. E a Cecília Manso diz aqui, professor, que bom ouvir algo sensato em meio ambiente, no meio de tanta loucura e irresponsabilidade. Obrigado por ter vindo. O Clyde diz, solução, socialismo de verdade. É isso aí. Exato, socialismo de verdade, né? As pessoas falam hoje em ecossocialismo, eu sou totalmente ecossocialista, mas o eco aqui não pode ser um prefixo só para ficar bonitinho, tá certo? Vamos dar um rebranding, né, para o socialismo. Não é um rebranding do socialismo, certo? Não é simplesmente... Não, significa efetivamente uma conciliação entre uma capacidade de autogovernança global, porque os problemas são globais, não são nacionais. Né? O CO2 emitido na Argentina não para na fronteira do Brasil e nem vice-versa. E, ao mesmo tempo, você tem que ter, claro, uma sociedade que tem ainda, mais do que nunca, a exigência de justiça social. Então, a tradição que nós recebemos dos ideais socialistas, ela é mais viva do que nunca. Ela está mais viva do que nunca. Aliás, ela está cada vez mais atacada. É preciso que nós a defendamos e passemos a uma contraofensiva. Mas defender a justiça social é preciso, para que isso possa existir, é preciso que haja capacidade de sobrevivência da sociedade. Né? As pessoas falam, o problema é a distribuição da renda. Sim, o problema é a distribuição de renda, mas é preciso que haja renda para que ela possa ser distribuída. Nós estamos numa situação em que a atividade econômica começa a ser inviabilizada pelo sistema climático, pela destruição da natureza, etc, etc. Então, não adianta falar que nós temos que distribuir a riqueza se nós estamos atacando a capacidade de produzir riqueza. É isso que a esquerda ainda não está suficientemente... Eu falo da esquerda
Não porque eu esteja atacando a esquerda, porque é com a esquerda que a gente pode dialogar. Uhum. Porque não é com a direita. A direita não vai jamais entender justiça social. Aliás, ela é de direita exatamente por causa disso. Porque ela é meritocrática, porque ela é individualista, porque ela põe o lucro acima de qualquer outro interesse. Então, não é com a direita que a gente tem que dialogar. Eu não vou nem criticar a direita, porque a direita é incriticável. Eu tenho que criticar a esquerda. Certo? Porque a esquerda é aquela que está na posição em que ela pode efetivamente equacionar o problema de uma maneira mais justa. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que parece que é uma pergunta crucial, uma questão crucial, que é: você tem hoje um planeta e um país assentado em boa medida no petróleo como fonte básica de energia. Então também você não vai conseguir fazer assim e amanhã acabou. O petróleo não existe mais como fonte de energia. Como é que você prevê esta transição? Porque eu vejo essas conversas do Haddad aí, não engulo essa conversa nenhuma aí da transição ecológica do Haddad. Como é que vai fazer um governo que está dizendo que está fazendo transição ecológica e não para de aumentar a produção de petróleo? Mas como é que você vê a transição e o que você imagina que seria uma base energética, uma nova base energética para o planeta? Olha, vamos ser francos, vamos dourar a pílula. O petróleo, os combustíveis fósseis, começaram a ser explorados economicamente no meados do século XIX. E eles trouxeram enormes benefícios. Até mais ou menos os anos 70, você tem enormes benefícios. Depois, os malefícios começam a aumentar, contrabalançar os benefícios, e hoje os malefícios são muito piores que os benefícios. Mas o que a gente tem que partir entender, muito simplesmente, é o seguinte: não existe substituição para os combustíveis fósseis no nível, mantido o nível atual de consumo energético. Pode ter no futuro? Pode ter no futuro. No estágio atual da tecnologia, nós temos que sair do petróleo, do gás e do carvão, mas nós temos que sair sabendo que nós temos que diminuir o nosso consumo energético. Então, como é que você pensa uma sociedade? Voltemos ao problema do Brasil. Como é que você pensa uma sociedade cuja produção se volta para a exportação de milhões de toneladas de soja, de carne, de ferro, etc., que vão atravessar os oceanos em embarcações movidas a diesel? Não existe embarcações movidas a qualquer outra coisa que não seja diesel, tá certo? Esses big navios, esses grandes petroleiros, esses grandes navios com milhares de containers, etc., etc. Isso aí tudo movido a combustível fóssil. Então, é evidente que nós temos que desglobalizar a economia. A gente tem que remodelar completamente a economia, sabendo que nós temos que diminuir o nosso consumo energético. Agora, quem é que pode diminuir o consumo energético? O fulano que ganha um salário mínimo? Não, ele tem que aumentar o consumo energético dele, porque ele está abaixo do nível de dignidade. Então, quem é que tem que diminuir isso? Os 30%, 20%, é uma questão de discussão. Mais ricos. Tá certo? O mundo nunca esteve tão desigual como hoje, Mauro. Nunca teve. Por isso os ideais socialistas permanecem mais vivos do que nunca. Tá certo? Porque se você pegar a pirâmide da renda, que é feita pela União de Bancos Suíços, o Global Wealth Report, né, o relatório da riqueza global, que sai todo ano, você vê que 1,5% dos adultos do planeta detém quase 50%. 1,5% detém quase 50% de toda a riqueza do mundo. Isso não está quem dizendo, não é ninguém de esquerda, não, é a União dos Bancos Suíços que está dizendo isso. Tá certo? Sabe, não é crítica, não, é relatório que eles estão fazendo. Vamos investir nesses daqui. O que é importante é investir nesses daqui. É isso que o relatório quer dizer, tá certo? E se você pegar esse 1,5% dos adultos do planeta, que tem 47,8% da riqueza mundial, você abrir esse pequeno triângulozinho que está lá no vértice, e você vai ver que lá dentro tem uma grande desigualdade também. Porque você tem 12, 15, 14 pessoas que detêm a maior parte de toda essa riqueza. Então, esse minúsculo, essa nanopirâmide aqui, que tem que ser despossuída. Nós temos que ter... Qual que é a ideia fundamental da democracia? Não é apenas
a renda mínima, é a renda máxima. Nós temos que ter um teto de renda, porque não existe democracia num país, numa sociedade, qualquer que ela seja, em que você tem uma diferença de dezenas de vezes maior entre a menor renda e a menor renda. Porque o cara que tem essa renda tão gigantesca, ele tem um poder político que não é próprio de um cidadão. Então, nós temos que estabelecer, isso existia, Mauro, existia isso nos países, não é uma utopia, isso já acontecia na Europa nos anos 60. Você tinha imposto de renda de 75%, de 80% da renda. Hoje em dia, eles consideram isso imposto expropriatório. Mas não era um imposto justo que se fazia naquele momento. E aí, a partir dos anos 80, você tem essa grande ofensiva do neoliberalismo e isso acaba. Tá certo? Então, nós temos que voltar, não estou falando nem uma utopia do futuro, tem que voltar numa sociedade social-democrata que fazia com que houvesse um imposto expropriatório, que hoje é considerado expropriatório, que significa que você não pode ter uma renda acima de X. Politicamente, decide-se qual é essa X, qual é esse X, mas a gente tem que decidir, a gente tem que colocar essa questão. No Brasil, e não é 10% para os milionários, enquanto quem ganha R$5.300 paga 27,5%, né? Aí não exatamente, para começar, certo? Isso aí é o programa mínimo minimorum, tá certo? É você começar, pelo menos, a fazer com que o cara que ganha até R$5.000 não pague imposto. Agora, o cara que ganha acima de R$100.000, ele tem que pagar 50% pelo menos do seu imposto. Porque ele não precisa de mais de 50 mil para viver. Ninguém pode achar que precisa de mais de R$50.000 para viver hoje. Tá certo? Isso para manter uma sociedade ainda desigual, mas pelo menos achatar um pouco. Certo? Essa desigualdade. Aí nós conseguimos fazer com que a gente tenha aumento do nível de vida para os mais pobres e diminuição do consumo energético dos mais ricos. Não pode ter jatinho privado, Mauro. Não pode ter jatinho privado, meu Deus. Entendeu? A gente está à beira do precipício e, a indústria de jatinho privado está achando maravilha, porque está cada vez mais milionário comprando, sabe, jatinho privado. Não é assim que a sociedade vai sobreviver a este século. Não vai sobreviver a este século. Agora, você tem, acho que é essa que você falou, né? Essa situação que a gente vive aqui com o governo Lula. Hein? Você tem, por um lado, essa questão do agronegócio, mas, por outro lado, você tem um novo pasto sendo construído no Brasil pela proposta do ministro da Fazenda, do Haddad, que é transformar o Brasil no paraíso dos data centers, né? Que é um negócio, assim, me parece tão danoso para o país quanto o agronegócio, né? Você vai consumir... Eu trouxe a Clarice Ferraz aqui outro dia, uma grande especialista em energia, ela falou, Mauro, se trouxer esses data centers que o Haddad está querendo, nós precisamos dobrar a capacidade, a produção energética do país para dar conta do que eles demandam. Claro. Não, assim, depois que a gente faz o passeio por todas as questões, ainda vem mais essa questão, que é a questão da inteligência artificial, que é uma ameaça brutal para a capacidade humana de se autogovernar. E hoje eu tenho certeza, Mauro, que se você fizesse uma pesquisa e perguntasse para as pessoas se elas preferem conversar com uma pessoa no balcão de uma loja para comprar qualquer coisa ou comprar por online e encontrar uma quantidade gigantesca de problemas porque não funciona e a burocracia. Eu sou um professor aposentado, mas se eu não tivesse aposentado agora, eu estaria morrendo porque eu sou velho. Então, eu já não consigo entender direito como é que funciona esse sistema todo, mas eu vou perguntar para as pessoas mais jovens, elas também não estão entendendo. Entendeu? Não é só uma questão de ser velho, não. Entendeu? É uma quantidade gigantesca de burocracia, de interposição entre duas pessoas por um sistema que é cada vez mais... e que é um sistema de controle, que não está melhorando a vida das pessoas, está simplesmente dando os dados dela para grandes empresas explorarem a capacidade de venda de seus produtos para elas. Tá certo? E além da vigilância política, da vigilância ideológica, além de fazer a cabeça das pessoas com mentira, com fake news, etc. Então, nós temos esse inimigo emergente, é o inimigo exatamente dos data centers, que consomem uma quantidade brutal de água, consomem uma quantidade brutal de energia e estão lá para fazer o quê? Para fazer criptomoeda.
para aumentar ainda mais o nível de especulação financeira. Sabe? Duas questões aqui para você. Na verdade, um comentário e depois duas questões. A questão é como produzir riqueza e para quê e para quem. Nosso problema não é só o CO2 no ar. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Não é, nós estamos falando de clima, mas, na verdade, o problema maior ainda que o clima é o problema da biodiversidade. O problema da perda de natureza. Então, o clima é um aspecto muito... Se você pegar, né, se você pegar os 3 grandes acordos que aconteceram, né, os 3 grandes tratados que aconteceram em 1992, né, o clima, né, o Tratado de Proteção da Biodiversidade e do Combate à Desertificação. Esses 3 problemas são igualmente importantes. E no Brasil, como o Brasil é um país extremamente rico do ponto de vista biológico, é o país mais prejudicado em relação a isso, porque nós temos mais a perder do que os outros. Né? Você tem hectares na Amazônia, ou ainda no que resta da floresta amazônica, que tem mais espécies de árvores do que em toda a Europa, por exemplo. Né? Nós somos assim, é injusto até, entendeu? A quantidade de riqueza biológica que nós temos. Né? Então, nós temos que proteger isso, porque sem isso nós não existimos. Então, o problema do CO2 é um problema enorme, mas não é o único, longe disso. É um dos problemas, e eles estão interrelacionados. Se você perde biodiversidade, se você perde floresta, você aumenta a temperatura. Se você aumenta a temperatura, você perde floresta. Se você continua fazendo o agronegócio do jeito que ele está, você vai desertificar o planeta, você está erodindo, você está empobrecendo biologicamente o nosso solo. Então, são os mesmos problemas, na verdade. Então, quando a gente fala de clima, a gente está falando de biodiversidade. Quando está falando de biodiversidade, está falando de clima. E dos dois, estamos falando também da riqueza básica a partir da qual nós podemos viver, que é o solo. Nós estamos erodindo o nosso solo, empobrecendo biologicamente o nosso solo. Então, é tudo a mesma coisa, na verdade. Né? Aqui, aí é uma questão sobre a questão da matriz energética. A resposta está na energia nuclear, diz o Gabi Marti, especialmente para esses navios cargueiros colossais que consomem quantidades absurdas de diesel. Como é que você vê esta questão da energia nuclear? Eu acho uma questão muito complexa. Eu acho que em países, por exemplo, como a França, que já investiram ao longo dos anos 60, 50, 60, 70, enormemente em energia nuclear, bom, eles têm lá uma situação que é uma situação muito complexa, muito, muito difícil, porque eles não têm urânio, e, portanto, eles têm que comprar urânio. Compravam urânio do Mali, o Mali agora mandou eles pastarem. Eles estão comprando urânio do Canadá e do Cazaquistão. Portanto, o nível de vulnerabilidade energética da França é muito grande. Mas eles já investiram nisso. Agora, a energia nuclear, hoje, num país que não tem um grande investimento em energia nuclear, eu acho que é muito perigosa e eu acho que é muito contraproducente. A menos que haja uma revolução tecnológica muito grande, realmente excepcional, que faça com que nós possamos ter um nível de aproveitamento da energia físsil, né, em suma, da energia de fissão nuclear, com um nível baixo de custo econômico, com um nível menor de periculosidade, tendo equacionado facilmente como nós podemos trabalhar o problema do resíduo e, antes de mais nada e sobretudo, garantir que isso não seja uma estratégia para obter uma bomba atômica, porque é o que os militares querem. Esses países, tipo Brasil, Argentina, etc., são países que têm forças armadas e elementos dentro do Congresso Nacional, inclusive o senhor Flávio Bolsonaro, que propõe que o Brasil saia do Tratado de Não Proliferação Nuclear, porque querem ter bomba atômica. Falam isso explicitamente. Se o Brasil tivesse uma bomba atômica, nós seríamos mais respeitados. Então, a energia nuclear, em si, ela tem uma grande vantagem, é verdade, ela não emite CO2. Mas o nível de desvantagens que ela tem no estado atual da tecnologia, no estado atual da geopolítica e da ideologia, a meu ver, desaconselha o investimento em energia nuclear. É muito caro, é muito distante, no estado atual da tecnologia, é muito longo o processo de você iniciar
uma usina nuclear até você tê-la em estado operacional, e depois para desmontá-la é muito complexo, e nós não sabemos ainda direito como desmontá-la. Nós não sabemos ainda como fazer operar os rejeitos. Então, eu acho que eu não quero demonizar a energia nuclear. No Brasil, eu tenderia a demonizar por causa da questão da bomba atômica. Mas ela em si, ela precisaria ter um nível de aprimoramento tecnológico que ela não tem ainda. E você vê que o que está acontecendo, por exemplo, a Inglaterra está querendo se nuclearizar, ela está chamando a EDF e os chineses para construir as novas usinas nucleares na Inglaterra, e as coisas assim, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e vai ficando cada vez mais caro. Então, é uma energia muito cara, não é, na construção dela. E o Brasil tem urânio? Tem. Mas você vê o que está acontecendo com a mineração de urânio, você vê o nível de barbaridade que está acontecendo, inclusive em Poços de Caldas. Não é? Então, a gente tem que ir com muito cuidado em relação à questão da energia nuclear, porque parece bacaninha, porque ela não emite CO2, mas no pacote vem coisas terríveis. Tá. Ó, o Paulo Paiva diz assim: como todo mundo adora viajar de avião, não é todo mundo que adora, não, hein? Tem gente que morre de medo. Que não entra no avião nem amarrado. Ninguém fala sobre a poluição que eles jogam na atmosfera todos os dias. Esse meio de transporte deveria ser reduzido ao mínimo necessário, mas isso não é nem discutido. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. Existe aquele Jean Covici, né, um francês lá, que é um engenheiro que faz um projeto lá chamado Shift Project, que fala, olha, para que nós tivéssemos... Ele fez um cálculo, né, isso não é uma proposta, ele fez um cálculo. Para que nós tivéssemos um nível específico de sustentabilidade, todo ser humano teria direito a ter 4 viagens de avião na vida. Né? Aí caíram em cima dele, não, você está querendo acabar com as nossas viagens, você é um totalitário, você é um stalinista. Não sei o que. Ele falou, não fala isso. Ele falou o seguinte, pediram para fazer o cálculo. O cálculo é esse. Tá certo? Vocês decidem o que vocês querem fazer, certo? Mas é 4 viagens de avião na sua vida. Né? Então, é claro que o avião hoje é um enorme fator de emissão de gás de efeito de estufa. E, sobretudo, o jatinho privado, né? que é uma empresa, que é um setor econômico hoje que está em pleno florescimento. E o Brasil é a segunda maior frota de jatinho, depois dos Estados Unidos, né? E a Embraer está muito fortemente especializada nessa questão do jatinho privado, tá certo? Então, isso gente, é de um nível de... Sabe, o suicídio é um direito humano, entendeu? E as pessoas estão usando o suicídio use sem moderação. Entendeu? É basicamente isso que está acontecendo. Nós estamos querendo nos suicidar sem moderação. É isso que... A aviação é um caso claro, e a exportação de bens através de navios também. Sim. Aqui o Gabriel Bandeira, acho que falaram de energia de fusão nuclear. Bom, fusão nuclear é outra coisa. Fusão nuclear é outra coisa. E aí sim, mas aí não temos essa tecnologia ainda. Podemos sonhar com ela, podemos investir. Eu tenho um amigo meu que é um físico, que alguns anos atrás me disse, olha, estão jogando dinheiro fora, isso não vai conseguir ser feito. Quem sou eu para dizer sim ou não? Eu não sou físico, não estou nessa área, etc, etc. Se nós um dia chegássemos à fusão nuclear, aí, bom, as coisas seriam muito claramente outra coisa, tá certo? Só que para você, né, chegar à fusão nuclear, você tem que mais ou menos simular na Terra o processo que está acontecendo no Sol, né? Você precisa não sei quantos milhões de graus Celsius, e eles conseguem já fazer isso, mas não conseguem manter isso. Então, não tenho condições de dizer se isso é viável ou não é viável. Aparentemente, não é muito viável. O Clyde diz, energia nuclear só acredito se tiver controle público e popular. Claro. Luiz, queria encerrar contigo, nossa jornada acabou se estendendo bastante, sempre com você assim, a conversa é boa e vai longe, a gente aprende um monte, falando de Gaza. Você inclusive escreveu recentemente sobre Gaza do ponto de vista ambiental para a região e para o planeta. Fala. Bom, 29 países agora, né, se firmaram um acordo lá na Europa, incluindo a Austrália e o Canadá também,
pedindo cessar-fogo. Só que desses países, a França, a Inglaterra, a Alemanha e a Itália continuam enviando armas para Israel. No caso do Brasil, o Lula fica falando, genocídio, ótimo, muito bom, ótima atitude. Mas só a Colômbia rompeu relações. Uhum. O Chile suspendeu as relações, não rompeu, mas suspendeu, já está de bom tamanho. Né? Mas o Brasil exporta aço para fazer as armas em Israel. 9% do consumo de petróleo de Israel vem do Brasil. Então não adianta ficar falando genocídio, 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 mas continuar exportando e dando as condições para Israel continue o genocídio. Né? Nós temos que bloquear Israel. Nós temos que isolar Israel de maneira a asfixiá-la economicamente, asfixiá-la diplomaticamente. Não adianta fazer guerra contra Israel, isso também não adianta nada. Nós temos que asfixiá-la economicamente e asfixiá-la diplomaticamente. Ou seja, nós temos que fazer com que Israel seja reconhecida internacionalmente como um Estado pária, que ela é. Ela é um Estado pária, porque Israel, a ONU deu a Israel, em 1947, né, a divisão, e criou um Estado palestino e criou um Estado israelense, Estado palestino esse que nenhum país europeu reconhece, com exceção, sim, da Espanha, da Irlanda e da Finlândia. São os 3 países da Europa que reconhecem o Estado palestino. Os outros países não reconhecem. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era reconhecer o Estado palestino, reconhecer oficialmente, como membro pleno das Nações Unidas. Então, o que está acontecendo em Gaza é, primeiro, a maior barbárie que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, e, em segundo lugar, uma autodestruição de Israel. Porque Israel está aquecendo 0,6 graus Celsius por década. Uhum. E ela já é um país com temperaturas próximas de 50 graus Celsius. Portanto, ela está claramente se autodestruindo. E ela acha que o problema dela é o palestino. Tá certo? Quer dizer, nós voltamos a um nível de primarismo intelectual. Eu lamento, mas eu tenho uma impressão, não posso provar isso, mas eu acho que está havendo uma regressão na nossa capacidade de compreender a realidade, coletivamente. Né? Então, Gaza é o grande problema hoje da questão do projeto humano. Se nós permitirmos, já aconteceu, mas pelo menos a gente tinha que segurar o que ainda é possível segurar, não é? Em termos de barbárie. Tá certo? Tem que romper relações diplomáticas, ou pelo menos romper relações, suspender as relações diplomáticas com Israel, não exportar nem importar nada de Israel, não permitir convênios. A Unicamp, por exemplo, faz convênios com a Technion. A Technion é uma corporação que ela se autodefine como a coluna dorsal da segurança nacional em Israel. E a Unicamp está fazendo convênio com ela. E não é a Unicamp só, a USP também, a Universidade Federal de Minas Gerais também, a FAPESP também. Então, sabe, quer dizer, a gente é cúmplice disso. Tem cumplicidades maiores ou menores, mas existe. Isso é cumplicidade. O Lula poderia impedir a exportação de aço da indústria Villares para Israel. Bastava um decreto dele. Uhum. Faz isso? Não faz. Agora, fala que tem genocídio? Está ótimo. Apoio muito a fala dele. Mas os atos têm que acompanhar a fala. Sim. Eu vi esse artigo aqui no The Guardian, hoje de madrugada, dizendo olha isso, só a limpeza dos escombros em Gaza pode gerar 90 mil toneladas de emissões que aquecerão o planeta. 90 mil toneladas de emissões dos escombros que já existem, né? E a guerra continua, a destruição continua. E tem outro aspecto, Mauro, que é o seguinte, como é que chama? Oh, meu Deus, esqueci. Aquele material que é cancerígeno, altamente cancerígeno, que estava nos prédios em Gaza. Esqueci o nome agora. E que, com a explosão, estão se diluindo por toda a atmosfera, inclusive em Israel, claro. Amianto, exatamente, desculpe, amianto, exatamente, tá certo? Então, o amianto,
os prédios em Gaza eram muito antigos, amianto, exatamente. E aí você tem, então, com a explosão disso, você tem uma enorme liberação de amianto na atmosfera. Para quem? Quem que vai respirar isso? Apenas as pessoas que moram em Gaza? Não, os israelenses também. Então é um suicídio também, entende? O que eles estão fazendo é destruir as suas condições de sobrevivência. Eles jogaram bombas de fósforo branco em toda parte. Esse fósforo branco também vai se liberar na atmosfera e é cancerígeno também, é altamente danoso para a saúde. Então Israel está se destruindo ao mesmo tempo, entende? Eles não percebem isso, eles acham que a questão é o palestino, que é o Hamas e coisas do gênero, entende? Quer dizer, então é de uma, sabe, eu não sei, eu não gosto de falar imbecilidade, mas eu não vejo outra palavra, entende? Do que a incompreensão daquilo que é o seu interesse estratégico, além da questão moral, além da questão óbvia, primeira, que é a questão moral, do direito dos palestinos e dos israelenses viverem em paz, né? Viverem em estados em paz, etc, etc. Eu posso ser a favor do Estado de Israel, sou contra o Estado de Israel, não importa, importa que a ONU criou o Estado de Israel e foi ratificado pelo conjunto das nações. Então, eu não vou discutir se existe ou não o direito do Estado de Israel, está lá, está dado, está certo? Agora, ele tem que reconhecer o direito dos outros. Né? E por que ele não reconhece? Por causa de uma questão religiosa, Mauro, tá certo? Ah, não, por terra prometida, entende? Quer dizer, eu não sei, eu preciso me controlar para não falar palavrão, entende? Terrível. Agora, para encerrar de verdade, qual a sua expectativa neste momento? Acho que já dá para ter um cenário bem interessante, bem já desenhado, do que vai ser a COP30. Qual é a tua expectativa? A pior possível. A pior possível. Né? Quando você tem uma situação em que o Brasil está explorando petróleo, está querendo explorar petróleo cada vez mais, quando existe uma expectativa de que o governo não vete em totum esse PL da devastação, qual é a capacidade que o país anfitrião tem de fazer uma COP que tenha algum sucesso com essa ficha de serviços que o Brasil está apresentando ao mundo, tá certo? Um aumento gigantesco, porque quando lá diminuiu o desmatamento da Amazônia, sim, mas aumentou enormemente a degradação na Amazônia, aumentou enormemente o desmatamento no Cerrado também. Não é? Então, e com esse investimento, o investimento no Ministério do Meio Ambiente no Brasil hoje, em 2024, é menor do que no segundo ano do governo Bolsonaro, do que no primeiro ano do governo Bolsonaro. Tá certo? Então, entendeu? Ele diminuiu enormemente, ele vem diminuindo desde 2012. Ele diminuiu claramente ainda mais do governo Bolsonaro, mas não subiu o suficiente para ganhar. Por quê? Porque fica essa coisa do equilíbrio fiscal, entendeu? E dá 154 bilhões de renúncia fiscal para o agronegócio. Isso é palavras do Haddad, hein? Não é? Palavras do Haddad. Entendeu? Então, quer dizer, e você tem claramente o seguinte, quer dizer, até agora apenas 25% dos países, 20 países, perdão, não 25%, 20 países declararam quais serão as suas novas ambições de diminuição das emissões. A União Europeia nem mandou isso ainda, quando o prazo era fevereiro, né, para mandar suas emissões. Então, eu acho, Mauro, que se o Brasil conseguir um sucesso da COP, é conseguir que essa COP chegue até o fim. Ou seja, que haja uma 31ª COP, mas eu tenho uma forte impressão de que não haverá nem uma 31ª COP, porque essa vai ser tão desmoralizada, já está tão desmoralizada, que talvez chegue-se a um nível de total esfacelamento, entende? Dessa Convenção Quadro das Nações Unidas. Dramático, hein? Não, é terrível, terrível. Dramático. Tá bom. Nossa, foi uma boa passagem aqui pelo cenário do meio ambiente, a partir do PL da devastação, falamos de possibilidades energéticas para o planeta, de Gaza, e agora
da COP30. Obrigado, Luiz. Sempre bom estar contigo. Eu que agradeço, Mauro. Estava com saudade de você, saudade Eu também. da tua turma toda aí. Grande abraço, meu caro. Abração. Obrigado. Tchau, tchau.